Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de janeiro de 2017. É uma sexta-feira e o nosso verbete é de número 3.990. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a autorresponsabilidade proexológica, da especialidade proexologia. Esse verbete foi redigido pelo nosso neoverbetógrafo, estreante de hoje, professor Carlos Mafucci, que é brasileiro, natural de Amambaí, Mato Grosso do Sul. Ele é graduado em administração e também é especialista em gestão empreendedora de negócios. É voluntário desde 2004 e docente de Conscienciologia desde março de 2013 e tenepsista desde fevereiro de 2006. Agora, aqui na definologia, a autorresponsabilidade proexológica é a condição de a consciência intermissivista, homem ou mulher, gerir com autodiscernimento as vivências, ações ou esforços pessoais visando a realização da autoprogramação existencial. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico. O holopensene da autorresponsabilidade evolutiva. E aqui na fatologia, o autoesforço lúcido aplicado à consecução da proexis. A autoconvicção proexológica, o fortalecimento da automotivação. A assunção das autorresponsabilidades evolutivas, as responsabilidades holocármicas perante os aportes recebidos, a evitação da ociosidade, o aprimoramento intelectual, o empenho na manutenção das relações harmônicas no grupo karma, o senso de responsabilidade perante os outros, a ampliação do livre-arbítrio, a autorresponsabilidade cosmoética, o complexo. Aqui na parafatologia, a psicosfera pessoal equilibrada, o amparo extrafísico de função no trabalho assistencial, a pararresponsabilidade pela percepção do amparo de função, o autodesassédio enquanto pré-requisito para a heterodesassedialidade de grupos, a evocação dos amparadores extrafísicos técnicos em assistência, os deveres inerentes à paraprocedência. E aqui nessa divisão detalhismo, a gente chama a atenção que ela tem 28 sessões, configurando aí o máximo para o verbete. E aqui na argumentologia, a gente destaca essas listagens. Tem uma primeira aqui, que é a evitaciologia, com 10 atitudes atravancadoras da proexis. Depois a gente tem uma outra de traforologia, com 40 trafores, indicadores da autorresponsabilidade proexológica. E aqui na remissiologia a gente destaca autocomprometimento, autodesempenho proexológico, coerenciologia, função do intermissivista e protagonismo proexológico. Na frase enfática, a autorresponsabilidade proexológica, balizadora da trajetória cosmoética da consciência lúcida, alicerça a existência humana, exigindo aplicação permanente da autoincorruptibilidade máxima. E aqui na questionologia, no teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, em qual posição você se situa quanto à autorresponsabilidade proexológica? Ainda escravo de mini autocorrupções? De qual natureza? E na bibliografia específica, nós temos aqui 11 itens, 11 fontes bibliográficas. Agora, vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zela Padilha e Marilene Raganin. Retidão, probidade, autoesforço,
autocoerência, auto-organização, anticomodismo, autoexemplarismo, maxi-fraternidade, autodiscernimento, autoincorruptibilidade, autodesassedialidade, interassistência, intermissão, complexos, para-dever, disciplina, teaticofilia, proexologia, intrafisicologia, autocosmoeticologia. Agora, professor Carlos, vamos então dar início aqui ao nosso tema. E eu queria que você contasse para a gente sobre alguns bastidores do verbete, como é que surgiu a ideia, alguma coisa que você queira comentar e apresentar sobre o verbete em geral. Ok. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da Enciclosapiens, que me ajudou muitíssimo na elaboração desse verbete, e que sem essa ajuda eu acho que eu demoraria muito mais tempo, talvez nem conseguisse ainda esse ano, o ano passado, né? E o que me levou a escrever esse verbete foi que eu sempre procurei pautar minhas ações pela honestidade, pela retidão de caráter, por fazer as coisas bem feitas quando tinham que ser feitas, né? E depois de passar por muitas atividades, muitas profissões, eu cheguei à profissão de professor universitário. E aí eu me encontrei como aquilo que eu queria fazer realmente. Me encontrei na profissão. Mas me chamou muita atenção uma frase que eu vi numa camiseta vendida no centro educacional, foi vendido nos centros educacionais do IPC, e lá em Campo Grande eu vi essa frase: você decidiu renascer para fazer o quê? Isso aí me impactou bastante. Isso aí tem a ver com a ProEx, né? É a responsabilidade, é aquilo que leva a gente para fazer as coisas bem feitas. Se eu decidir renascer para fazer o quê, esse o quê tem que ser bem feito, né? E aí surgiu essa vontade, essa necessidade de escrever esse verbete. Aí, durante a escrita do verbete, muitas vezes dava aquela vontade de parar, mas aí vinha a autorresponsabilidade de terminar aquilo que já tinha começado. E eu tinha um trafar que era da postergação, né? E aí, isso aí vinha contra a autorresponsabilidade. Com a ajuda da minha dupla, eu estou superando esse trafar da postergação, de deixar gavetas abertas, de deixar as coisas para fazer depois, né? Começar 3 frentes de trabalho e não terminar nenhuma. Isso aí também era um motivo para eu escrever esse verbete e eliminar esses trafares. Muito bem. Esse tema diz respeito a todos nós, né, intermissivistas, muito sério. Parabéns aí pela eleição, né, da temática aí. Agora, aqui na fatologia, Carlos, a gente já tem aqui algumas perguntas. Logo na 4ª linha, ela pede para você falar a respeito da assunção das autorresponsabilidades evolutivas. Essas perguntas agora, elas vêm de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Bom, a assunção das autorresponsabilidades evolutivas significa o ato de assumir as responsabilidades que constam nas cláusulas da programação existencial. Tudo aquilo que nós programamos lá no intermissivo, nós temos o dever, o para-dever, de executar com perfeição, com responsabilidade, aqui na vida intrafísica. Então, a gente tem que assumir essas responsabilidades evolutivas. Agora, aqui na fatologia também, Carlos, no final da 1ª linha, ela pede para você expandir a questão da ampliação do livre-arbítrio, né? Qual a relação disso aí com o seu tema? Ampliação do livre-arbítrio. Isso, no final da 1ª linha, aqui na página 2, na fatologia. Bom, primeiro, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder escolher as ações, né? Que caminho que nós queremos seguir, né?
consiste, então, na liberdade de fazer ou não alguma coisa. Essa é a definição de livre-arbítrio. Mas, como nós sabemos que nada está pré-determinado, né, e que nós temos mais livre-arbítrio do que determinismo, né, por isso, cada pessoa, ou cada consim, é responsável pelas suas escolhas. Então, o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com a inteligência e implica na assunção pela responsabilidade dos atos praticados. Então, o livre-arbítrio tem muito a ver com a autorresponsabilidade. Tudo que você faz, tudo que você pratica, é de sua inteira responsabilidade perante a multidimensionalidade. Pois é, e se a gente pensar nessa questão da proexis, né? Porque, é claro, a gente tem ali uma certa... A gente já tem ali uma programação a partir do que é possível, o que é melhor, né? Digamos assim, para o nosso momento evolutivo. Agora, eu acho bem sério isso que você colocou do livre-arbítrio, né? Porque a cada passo em falso que a gente dá, equivocado, ou contra o rumo da nossa proexis, a gente vai automaticamente reduzindo esse livre-arbítrio, né? Porque a gente não pode esquecer, né, Carlos? Não sei se você concorda, mas a gente às vezes comete alguns erros ou deslizes na vida que dificultam muito a gente realinhar o veio principal do que a gente precisa fazer, não é verdade? Então, essa questão da autorresponsabilidade em relação ao livre-arbítrio que a gente já conquistou na condição de proexista é bem sério, né? É muito sério levar isso, quer dizer, levar o livre-arbítrio com responsabilidade também. O que você pensa? É muito sério. Eu estava numa profissão onde tinha muita facilidade para entrar no mundo torto do tráfico de drogas. Eu trabalhava como piloto de táxi aéreo, de piloto privado. Nossa, essa profissão sabidamente e na fronteira, na muito, região de fronteira. Muito problema, né? E propostas, ofertas de ganho fácil, do ganho financeiro, muito fácil, vieram muitas. Eu tive que abrir mão da profissão. Parei porque a pressão era muito grande para continuar seguindo numa linha correta de vida. Aí você vê a importância da cosmoética, né? Sim. Dessa condição íncita também que diz respeito ao curso intermissivo, né? A gente se prepara, estuda isso para manter ali um CPC, mesmo que íncito, né? Que a gente não tenha lucidez para isso ainda, mas que vai norteando as nossas ações ao longo da vida, né? Puxa, interessante, que guinada que você deu, hein? E o exemplarismo dos meus pais também, que sempre me conduziram nessa... questão da educação, intrafísica, sempre fui educado em assumir as responsabilidades por tudo, né? Então, os atos que eu pratico são de minha inteira responsabilidade. Eu falei, se eu incorrer nesse erro de entrar por esse caminho, não tem mais volta, né? Pode até ter volta, mas vai ser um percurso muito grande que vai me impedir de evoluir, né? A minha evolução vai ficar prejudicada. E depois, aqueles que eu vou ter que ficar preso, né, com outras pessoas para resolver em outra vida, né? Eu vou prejudicar muita gente. A questão da interprisão grupo kármica, a interprisão, né, vai ficar muito, muito, muito acentuada, né? Vai ser muito grande. Então, quantas vidas eu vou ter que reviver para sanar esse problema? Ok. E o Cádio quer perguntar?
Alô, eu queria perguntar sobre o último paradoxo. Não, desculpa, do antagonismo, o último antagonismo. Antagonismo, teoria intermissiva e prática proexológica. Eu não sei, a mesma coisa, na página 3, último antagonismo. Deu para entender? Antagonismo, tá. O antagonismo, teoria intermissiva, prática proexológica. Me parece que o antagonismo seria a má prática proexológica ou a simples prática? Explica melhor isso. Você tem uma teoria, né, que você trouxe lá do curso intermissivo. Você tem essa teoria e o antagonismo da prática. Você está executando realmente a teoria ou você é apenas um teoricão? Você simplesmente só faz a teoria, mas não faz na prática, né? Tem muita gente que conhece a teoria, mas a prática fica em segundo plano. Agora, só lembrando, né, Carlos, aqui para os nossos teletertulianos, quem não está habituado aqui ao conforto da enciclopédia, na enciclopédia da Conscienciologia, tanto a antonimologia, que fica logo ali no início do verbete, quanto a antagonismologia, um antagonismo ou uma antonímia para a gente não significa que é exatamente o contrário, principalmente a antagonismologia, mas é colocado aí o contraponto pela diferença. Então, a gente marca na enciclopédia as diferenças. Então, no caso, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, é nesse sentido que tem o antagonismo, né? Pela diferenciação. Tudo bem, então, Carlos? Tudo bem. Eu não sei se eu interrompi essa explicação. Não, está correto. Aproveitando, perguntaria mais uma aqui na página 4, na evitaciologia, na série de atitudes, aí, a última. A vigorexia. Página 4, Carlos? A vigorexia, do item 10 da evitaciologia. Suar o corpo excessivamente durante horas, todas as manhãs, na academia de ginástica. Tá. Aí também não entraria a anorexia, como é que é o contrário? Que aí também seria, não alimentação, seria uma forma de prejudicar a proexia. Né? Sim. A anorexia é aquela a supressão da alimentação de uma forma patológica. E seria na mesma linha de pensamento que está prejudicando. Como a vigorexia, né, vai ficar na academia em horas em excesso, em detrimento de outras atividades mais produtivas, né? Aí você colocou o item 8, né, Carlos? Que é o em oposição, aí, em contraponto à vigorexia. Também não resolve, né? Não resolve. Nem a anorexia, nem o sedentarismo, nem a vigorexia. Não resolve. Tudo é meio termo, né? Você tem que ter muito bem contrabalançado. O excesso da atividade física também é prejudicial, assim como o sedentarismo, né? Você tem que levar tudo com parcimônia, com meio termo, né? No equilíbrio. Agora, o Carlos, aqui ela pergunta... Tudo bem aí, o Cádio? Quer perguntar, Michel? Vamos lá. Pessoal, vou fazer um parêntese aqui. Eu estou vendo que tem aqui uns visitantes aqui no Tertuliário. Vocês já conhecem a Conscienciologia? Vocês conhecem o conceito de programação existencial? Mais ou menos? Porque o nosso verbete de hoje é justamente sobre a autorresponsabilidade proexológica, que é a autorresponsabilidade que cada um de nós tem sobre as nossas proexes. No caso, a gente está falando dessas pessoas que estudam a Conscienciologia e que a maioria tem o que a gente denomina curso intermissivo, que é um curso que a gente faz antes de nascer para se preparar para desempenhar o papel que a gente precisa desempenhar nessa vida. Então, a maioria se prepara, a maioria dos que estudam a Conscienciologia, dos que conhecem, se interessam,
se prepara para atuar em grupo com as ideias da Conscienciologia, preparando justamente, buscando fazer assistência para aquele grupo que é mais prioritário ela assistir, ela trabalhar. Então aí tem de tudo, não é isso, Carlos? Tem as várias profissões, cada um na sua linha de atuação, mas com essa ideia íncita da responsabilidade com aquilo que se programou fazer antes de renascer, certo? Então, nosso verbete aqui, se quiser complementar, Carlos, vamos adiante, tá? Versa sobre isso. Tudo aquilo que você se propôs a fazer nessa existência, né? A autorresponsabilidade está implícita no fazer bem feito aquilo que você se propôs, aquilo que está no seu contrato de vida. Isso. Agora, a próxima pergunta tem a ver... Ah, Michel, desculpa, você ia perguntar. Pode perguntar, depois eu vou adiante. Então, aproveitando, página 2, parafatologia. Você podia explanar um pouquinho a penúltima linha, os subsídios extrafísicos pro-ex, no seu caso? Podia dar alguns exemplos? Qual que é, Michel? Penúltima linha, os subsídios extrafísicos pro-ex. Segunda linha de baixo para cima. Página 2. Os subsídios extrafísicos pro-ex? Isso. Ah, tá. Aquilo que você recebeu, os aportes dos amparadores, né? Os amparadores de função, aquilo que você vem fazendo, o que são esses subsídios extrafísicos? Aquilo que você já trouxe na sua paragenética também, né? São os subsídios que você já tem, aquilo que vai te auxiliar na execução da PROEX. Aquilo que você trouxe já do extrafísico, de vivências passadas, as suas habilidades inatas são esses subsídios extrafísicos. Então, em relação à responsabilidade, tem muito a ver com isso, não é? Se você tem esses recebimentos, a sua responsabilidade aumenta, não é verdade? Com certeza. É importante chamar atenção para isso, né, Carlos? Quanto mais aportes você tem, maior é a sua autorresponsabilidade. Porque você já trouxe aquilo. Por algum motivo, você foi agraciado, né? Você trouxe esses subsídios. Então, você deve usar com sabedoria. Inclusive, é uma técnica aí que o pessoal especialista em PROEX usa, na verdade, de você fazer análise dos aportes, dos recebimentos que você teve durante a vida. Não sei se você colocou em algum lugar aqui no verbete. Coloquei. Tem sim. Eu acho que você inseriu sim. Mas em algum momento você inseriu alguma coisa sobre isso. E então é bem sério, né, essa questão aí dos recebimentos. Binomiologia? Uhum. Isso mesmo. Binômio aporte existencial, responsabilidade proexológica. É o primeiro binômio. É exatamente isso. Também, Paula. Bem lembrado. É isso mesmo. Agora, Carlos, vamos lá na parafatologia também. É a frase seguinte. A pergunta dela é sobre o paravalor de honrar na intrafisicalidade as decisões intermissivas. Você pode comentar? Vem na mesma linha de subsídios extrafísicos pro-ex, né? Lá no curso intermissivo, nós tivemos o auxílio dos evoluciólogos nos auxiliando, nos preparando, né, nos dando aquelas aulas, né, sobre a PROEX, nos ajudando a fazer o nosso contrato de vida, né, o que nós viemos fazer aqui. Então, um contrato a gente tem que honrar. E um contrato tem valores, né? O valor do contrato por si, pela qualidade que ele tem, e honrar esse paravalor que trouxemos do curso intermissivo, do extrafísico, né?
a gente tem que honrar aqui no intrafísico. Senão, esse contrato perderia a razão de existir, né? Essa que tem as cláusulas contratuais que você se propôs a fazer, que muitas vezes a gente, na vida intrafísica a gente não consegue rememorar e ter o conhecimento perfeito de cada uma delas, mas com o estudo, com aprofundamento, se conseguir ter projeções lúcidas para acessar o curso intermissivo novamente, para ver o que está ainda está falho, né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve buscar fazer bem feito aquilo que estava escrito ou que estava estipulado na nossa programação existencial. Porque muitas vezes, né, Carlos, assim, às vezes a pessoa fica, não lembro, eu não sei exatamente qual é a minha proexis, eu não sei direito, e a pessoa usa essa dúvida, né, e fica se queixando e se auto-vitimizando, porque não sabe exatamente com detalhes, qual é a proexis, e não assume a responsabilidade dela de proexista, que é o mais sério. Você concorda? Concordo. Porque se a pessoa se assume que é proexista, que ela entende que ela tem alguma coisa mais séria para fazer, além das atividades corriqueiras banais da vida, né? Sobrevivência. E se ela se predispõe a fazer assistência e se predispõe a ajudar no que precisar, né? Ficar disponível, por exemplo, para voluntariado, para o trabalho que precisa ser feito, assim, maior, que ela já entende que é evolutivo, as coisas vão se encaminhando, você não acha? E tem muita gente que evita a buscar o conhecimento da ProEx para não assumir essa responsabilidade. É uma maneira de desconhecimento, fugir, né? O desconhecimento, vamos dizer, que deixa ela isenta de cumprir. Né? Uhum. Porque é claro, né, Carlos, todo mundo tem as suas responsabilidades na vida, com a família, com o trabalho, com o emprego, as coisas que a gente chama banais, entre aspas, não são tão banais, são exigências da vida, né? E a gente precisa dar valor a isso tudo é importante, né? Mas tem alguma coisa além, quando a pessoa se programou e fez um curso intermissivo, tem algo a mais, né? Que ela precisa também e muitas vezes entender isso e ter responsabilidade sobre isso, né? Muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma coisa banal, é ser pai, é ser filho, é ser esposo, estava incluso numa cláusula da programação. Isso. Porque você tinha alguma pendência com essa outra consciência que vem para resgatar nessa existência. Está ali essa função de filho, ou de pai, ou de amigo, ou de professor, né? Você veio para resgatar, de médico, né? E muitas vezes também tem aquelas atividades meio, né, Carlos? Exatamente. Às vezes a pessoa, são as etapas da vida, os momentos da vida de cada um. Eu vejo assim, a gente observando, né, o tempo vai passando, você vai tendo condições de analisar melhor essas coisas. Mas as etapas da vida de cada um, né? Às vezes você precisa passar por aquilo, atuar em determinada empresa, ou fazer assistência para determinado grupo, que não necessariamente é aquilo que você vai fazer a partir de um momento da sua vida em diante, mas é importante aquela etapa, não é? Quer dizer, é preciso a gente dar valor a isso tudo, não é? Pode não ser ali a atividade fim da proexis exatamente, mas aquilo faz parte, é importante para a pessoa ir fazendo a assistência e aprimorando, né, aquele grupo evolutivo que ela tem mais, vamos dizer assim, uma responsabilidade maior a partir de um momento da vida, né? Isso eu acho também que é bem importante as pessoas entenderem. Uma coisa é um jovem de 20 anos, outra coisa é uma pessoa de 40, a outra é uma pessoa de 60, né? Não sei como é que você vê essa questão da responsabilidade perante esse fluxo
da faixa etária, né? Eu vejo que a responsabilidade dela está desde o primeiro momento que você tem consciência de quem você é, né? Você assume aquilo. Quando você é criança, você faz alguma coisa errada, você tem alguém que te fala, você fez errado. Você já não pode mais fazer errado, porque alguém já te falou. Depois você vai crescendo, a sua cognição vai aumentando, você vai aprendendo o certo e errado pelo exemplarismo, de ver exemplo de outros, ver o exemplo certo, o exemplo errado, e você assume também a responsabilidade de não incorrer no mesmo erro, mas assume a responsabilidade também de fazer a coisa certa, né? Então, a vida, ela é um caminhar bastante longo, né, para alguns e para outros nem tanto, mas a gente deve aproveitar todos os momentos dessa existência para procurar fazer o melhor possível, claro, em todos os momentos. Você quer falar, Rita? Gostaria, né? Tá. Nesta linha, na fatologia, na 13ª linha da esquerda, a importância de não criar dependências e ou dependências. Bom, primeiro a gente tem de definir dependências e dependentes. Nós temos aí que é a interdependência, né? Criar uma interdependência. Ninguém está aqui sozinho. O meu ato influencia a vida de outras pessoas, né? Interdependência, então, é um conceito que rege as relações entre os indivíduos, né? Onde o ato de um indivíduo é capaz de causar efeitos. Esses efeitos podem ser positivos ou não, né, em toda uma sociedade, em todo um grupo de pessoas. Ao mesmo tempo, esse indivíduo, ele é, por sua vez, influenciado pelos atos de toda essa sociedade. Todo o que a sociedade faz também influencia na vida desse indivíduo. Com isso, nós podemos dizer que todos estamos interligados, as ações de uns sobre os outros. Os atos praticados por um afetam a vida de todos, né, de uma maneira bastante significativa. A importância, então, de não criar dependentes ou criar uma dependência, no caso, significa não criar interprisões geradas por atos negativos. Então, não fazer ações que vão prejudicar a outra pessoa, uma outra consciência, né? Para não gerar interprisões. Então, não criar dependências, ficar dependente de outra pessoa, né, por uma ação, ou criar dependente de uma pessoa que fica dependente de ações da gente. Na mesma linha ainda, seguindo a evitação do acompliciamento do grupo kármico, só para complementar. Aonde que está? Seguindo na fatologia, na 13ª linha da esquerda. A última linha, né? Seguindo a importância de não criar dependentes, depois vem a evitação do acompliciamento grupo kármico. Como seria isso? Bom, é não criar dependência, né? Você não criar interprisões. Se você tem um acompliciamento, você vê alguém do seu grupo karma executando alguma ação que não é cosmoética, e você ficar quieto, não fazer uma tares, ou fazer vista grossa, né? Deixar aquilo passar, botar um pano quente, você está acompliciando com aquela ação. O ideal é que você esclareça, você está fazendo alguma coisa errada, né? Isso aí vai causar uma interprisão. Mais tarde ele vai sofrer por aquele ato e você por omissão.
Essa questão de acompliciamento é bem sério, né? Porque, principalmente a gente próximo de quem a gente mais gosta, né? As pessoas mais próximas. Então, é bem importante, às vezes, aquele papel de antipático, né? A Thales é antipática, né? O professor Valdo falava muito isso. Às vezes, você tem que ser antipático para não se acompliciar com o errado, né? Muitas vezes, para a gente não ficar assim mal com a pessoa, a gente faz vista grossa, né? Mas isso é errado, né? A autorresponsabilidade leva a gente a esclarecer. Agora, aqui na binomiologia, você poderia, na página 2, né, explicar como você aplica o binômio admiração-discordância na vivência grupal? Bom, eu posso gostar muito de um parente, né? Admirá-lo bastante, mas eu não preciso concordar com tudo que ele faz. É isso que nós estamos falando na questão anterior, né? De não ficar acompliciado. Eu posso admirá-lo, eu posso ter a maior admiração, gostar muito, ter o maior amor por aquela pessoa. Mas se ela está fazendo alguma coisa, eu posso discordar. Eu tenho o dever de discordar. Se o ato que a pessoa está praticando não for um ato cosmoético. Então eu tenho que discordar. E a questão, é uma coisa que ajuda, né, Carlos, nessa questão desse binômio, pelo menos assim, que eu procuro assim seguir, é essa questão da análise, da valorização dos trafores, né? Quer dizer, você não se fixar num trafar da pessoa que você discorda, né? Por ela agir de determinada maneira em função de ter um trafar determinado ou mais de um. E você pensar também e valorizar o que ela tem de bom. Ninguém só tem só coisas ruins. Então tem uma técnica que fala assim, quando você pensar mal ou ver alguma coisa mal de uma pessoa, você pensa nas 3 coisas boas que ela faz, né? Exatamente. Agora, aqui na fatologia, ele pergunta, agora é Ribeirão Preto, como distinguir na prática as diferenças entre bússola consciencial e ponteiro consciencial? Bússola consciencial. A bússola consciencial e ponteiro consciencial. Você colocou aqui a bússola, não é isso? E ele está fazendo o contraponto com o ponteiro consciencial. Bom, a bússola consciencial é aquilo que nos indica o nosso caminho, a nossa proex, né? Eu acredito que o ponteiro consciencial esteja se referindo também ao norte evolutivo, ao né? ponteiro da bússola, que indica o norte evolutivo, o caminho que você traçou para seguir. Agora, esses conceitos metafóricos, né, da conscienciologia, é interessante a gente parar para pensar, porque você pode fazer várias correlações, né? E, claro, esses, principalmente da bússola, se eu não me engano, tem até um verbete, não tenho certeza. Mas é interessante a gente pensar que quando a pessoa, no caso foi o professor Valdo que propôs esses termos, né? E tem vários outras metáforas correlacionadas com a proexis nesse sentido de diretriz, de encaminhamento, de veio, que eu me lembro agora tem o farol proexogênico, tem outros assim. Então eu acho bem interessante a pessoa assim que está perguntando e ela buscar fazer as próprias, ter as experiências fazendo essa correlação com os objetos intrafísicos, porque não é à toa que a pessoa pensou nisso, né? Tem vários outros, gente, não estou lembrando aqui agora, não é só com proexis, mas no âmbito do neologismo conscienciológico, a gente tem várias metáforas. E eu acho muito bacana, porque cada vez que eu vejo uma neometáfora assim, formando o neologismo, a gente pode ver a riqueza das ideias da conscienciologia, do paradigma consciencial ampliado por a ampliação de um objeto intrafísico, ou de um termo intrafísico, intrafisicalista, ou de um objeto
com o paradigma consciencial. E então acho assim, é um senhor exercício, né, a gente pensar nesses cotejos, né? E, por exemplo, o Pedro Fernandes também ele tem os verbetes de metáfora. Ele tem aquele palimpsesto consciencial, ele tem o TGV evolutivo, e você sempre percebe Em qual estação essa que eu pego esse TGV? extrapolação. Como? Em qual estação que eu pego esse TGV? Pois é, que tem o verbete, né? Esses que eu estou falando tem verbete. Mas é interessante a gente parar para pensar, puxa, exatamente, fazer essas extrapolações com a nossa vivência, né? Se já entrou no TGV, como é que eu comparo o que eu conheço intrafisicamente com o conceito da conscienciologia? Eu acho bacana também a gente pensar, e eu queria até chamar atenção aqui, que é um exercício que eu acho super rico para a gente que estuda conscienciologia. O TGV é o veículo para dispersidade, então para você chegar mais rápido. Se eu não me engano, é TENEPS, Verpon, eu não lembro agora, mas é tenepsologia, verponologia e alguma coisa assim. Enfim, são 3 conceitos que significam o TGV. Isso a gente vai fazer. Agora, assim, que eu queria chamar a atenção também, Carlos, que eventualmente a gente vê muito assim nos verbetes, né? Essa questão das analogias e essa questão da transposição paradigmática. E que é uma coisa também que a gente tem que pensar muito, né? Cada um na sua profissão, no seu trabalho, no dia a dia. Como é que a gente consegue transpor o que a gente faz, os conceitos que a gente conhece, pelo paradigma consciencial? Como é que a gente aborda o planeta pelo paradigma consciencial? Isso exige justamente essa transposição paradigmática, né? O que é um exercício que nem sempre é simples ou fácil. Né? Às vezes o negócio fica bem complexo. Bastante da gente mental conseguir. soma, né? Ô Dulce, tem um agora que vai ter o curso de 1 ano de vida intrafísica, começa dia 13, da ampulheta caindo, que também mexe bastante, né? Que É ela verdade. tá pela metade Tem a caindo, ampulheta, né? Então aquele marca bem a gente. Então, essas metáforas ajudam, né, a gente a fixar o compreender, conceito. fixar, né? É bem bem lembrado. interessante, A ampulheta é um conceito... É bem chamativo É essas verdade, metáforas. Michel. Bem lembrado. Então, vamos lá, vamos aqui adiante. Agora ele pergunta assim, como praticar o aprimoramento da comunicabilidade enquanto facilitador dos interrelacionamentos conscienciais? É na 8ª linha, na página 1, Fatologia. O aprimoramento da comunicabilidade enquanto facilitador dos interrelacionamentos conscienciais se dá, isso aí você buscar cada vez melhorar mais a sua coloquialidade, a sua verbalização correta, a sua escrita correta, buscar a interação de mental somática ou melhor, de mental soma com o amparador, para que você possa assimilar o que seu amparador está querendo passar para você. Então, melhorar a comunicabilidade é também buscar conhecer mais da sinalética energética. Também você vai estar se comunicando. É a comunicabilidade com o mundo extrafísico, né? Então, isso aí, essa ampliação dessa comunicabilidade... É bem importante, você tem razão. Tem que estar Agora, bem... eu acho que um aferidor, assim, um indicador bem sério disso é pensar em cada comunicação, em cada ato comunicativo nosso, ou seja, a análise da nossa comunicabilidade, se nas nossas inter-relações conscienciais, se após essa nossa comunicabilidade a gente percebe que o ambiente melhorou ou se o ambiente piorou. Acho que é a primeira coisa assim, para pensar, para praticar esse aprimoramento, você não acha? Se você se comunica e a coisa piora, ou você entorna caldo, você promove mais confusão do que tinha, ou você não consegue apaziguar, ou
ou não consegue esclarecer, ou você piora alguma falta de esclarecimento de algum assunto, você precisa aprimorar, né? Então, acho que já é um exercício, você não acha, Carlos? Eu acho Esse que é um tipo de exercício análise, assim, no muito dia a dia a importante. gente pode fazer. Olha só, você veja no direito, um advogado da defesa de um criminoso. É provado que ele praticou o crime, né? Mas a verbação do advogado muitas vezes leva para uma sentença mais branda ou mesmo absolvição de alguém que tem culpa. Então, foi o uso da comunicação verbal ou, né, da comunicação escrita pela escrita dos autos, de alguma coisa assim, que levou a um caminho diferente daquele que deveria ser cosmoeticamente seguido, né? Então, tem que ver por que viés que esse aperfeiçoamento da comunicabilidade está sendo utilizado. Agora, Carlos, aqui na fatologia, página 1, ele está perguntando sobre como fazer essa solução de malavenças, que você colocou na antepenúltima linha, na página 1 da fatologia. O autodiscernimento na solução de malavenças. Bom, malavença é aqueles mal-entendidos, aquelas desavenças, né? Desavenças dentro, né, do seu grupo, né? E às vezes essa malavença é com você mesmo, né? São aquelas de ego-karma, que você não se aceita, né? Que você tem aquilo que você não aceita em você, então você tem que usar o autodiscernimento, né? O livre-arbítrio, né? Para conhecer bem, o autodiscernimento está aqui, que é... Aí para a solução, né, de malavença. Autodiscernimento. O autodiscernimento é a capacidade da consciência aplicar a si mesma sua criticidade máxima, sem distorção da realidade íntima. É a capacidade de fazer as próprias escolhas. Então, essa autodiscernimento na solução de malavença é usar a criticidade, né? Aquilo que for melhor para solucionar esse mal-entendido. Agora, aqui na terceira linha de baixo para cima, também na fatologia, você colocou a sinceridade. Daí ele pergunta quais seriam as características da sinceridade cosmoética. A sinceridade é aquilo que você fala sem subterfúgio, aquilo que você sente, aquilo que está no seu íntimo. Tem relação direta com a autenticidade, né? Você não esconde nada, você expõe de uma maneira clara, cosmoética, aquilo que você sente, né? A sinceridade, então, é um livro aberto da sua vida, né? Um livro aberto sobre você. Você não tem nada a esconder. Quando você não tem nada a esconder, é que você está rígido. Agora, ele pergunta também, ele pede para você exemplificar como você age visando a manutenção das relações harmônicas no grupo karma. Está aí na fatologia, página 1, penúltima e última linhas. O empenho na manutenção das relações harmônicas no grupo karma. Bom, como que você age, se tem algum exemplo, alguma coisa que você possa ilustrar. Aí a sinceridade, né? A sinceridade é o princípio de tudo. Você sendo sincero, você induz que as outras pessoas sejam sinceras também, né? E as relações harmônicas partem desse princípio da sinceridade. Quando não tem nada escondido, nada é feito escondido, é tudo feito às claras, as relações vão ocorrer harmonicamente. Não vai haver malavenças. Entre um casal, entre uma dupla,
quando não existe segredos, né? As coisas são bem conversadas, a relação vai ser harmônica. Então, eu acredito, eu creio, eu penso que a sinceridade é a base de tudo. Porque aí a gente pode extrapolar, né, Carlos, que às vezes a pessoa até está sendo autêntica, sincera, mas às vezes pode estar precisando de uma TARES, né? Eu não sei a sua experiência, assim, mas eu vejo, assim, às vezes um grupo carmo, uma família, pode ter muita desavença, muita desarmonia, e às vezes até por um excesso de explicitação das coisas. É porque o que eu quero dizer é que em algum momento, quando a gente tem muita intimidade com as pessoas, é o contrário do que você propõe no verbete de autorresponsabilidade. Entra aquela questão da falta de respeito, atropelando o micro-universo de cada um daquele grupo, né? Então, esse limite também acho que é bem importante, você não acha? Tanto dar o limite, quanto exigir o limite da outra pessoa, fazendo TARES, se precisar, né? Exatamente. Aí tem aquela linha divisória entre aonde eu tenho o meu direito e aonde começa o direito do outro, né? O meu direito vai até onde começa o direito do outro. E eu vejo que pela sinceridade de você esclarecer, você vem até aqui, daqui você não passa, porque aqui é meu direito e eu vou até aí também, né? Você colocar tudo em pratos limpos, como se diz, né? Você coloca as coisas claras. Os meus direitos são esses e os seus direitos são aqueles. Agora, aqui na Principiologia, Carlos, ela diz assim: interessante que todas as pessoas procuram construir princípios para as próprias manifestações nas suas vidas. Isso está ligado aos laços familiares, sociais e às culturas adquiridas no presente e no passado. Os princípios mencionados aqui no verbete são formas de construir seus próprios princípios e torná-los teáticos. Vamos ver que princípios você colocou, né? Princípios. Você botou vários, né, Carlos? O princípio dos paradeveres conscienciais são aqueles que a gente já traz lá do extrafísico. Os princípios da ProEx pessoal também. O princípio de viver evolutivamente, quer dizer, buscando sempre ser melhor. O princípio do posicionamento pessoal, você se posicionar, você ter o seu ponto de vista. O princípio do aqui, agora, já, não deixar nada para depois. O princípio da intransferibilidade da ProEx, o que eu tenho que fazer, eu não posso delegar para outro, né? Essa é a minha função. Não que se eu deixar de fazer, isso aí não vai ser executado, mas é minha função. Se eu deixar de fazer, vai sobrecarregar o outro. O princípio do exemplarismo pessoal, né? O exemplo vale mais que 1000 palavras. O princípio da rejeição do impróprio, você rejeitar aquilo que não é bom, né? Que vai fazer mal, vai atravancar a ProEx. O princípio da não violência, esse é bastante difícil da gente evitar, porque a gente já traz essa beligerância, talvez, de outras vidas, e é bastante difícil, mas a gente tem que trabalhar para erradicar isso. O princípio da priorização do inadiável, eu sublinhei aqui, porque esse é o que eu estou aplicando mais, esse princípio da priorização do inadiável, fazer hoje, não deixar para fazer amanhã. E o princípio da auto-organização evolutiva. Eu acho que a auto-organização também vem ajudar bastante. Uma pessoa desorganizada, ela não consegue evoluir, porque ela fica atrapalhada. Ela tem várias frentes de trabalho e ela não conclui nenhuma, ela deixa de executar o que a gente chama de proexograma, né?
que é usar os artifícios, os meios da administração, que a gente usa na administração, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente usa um fluxograma, um organograma, um cronograma, né, de ações com data, hora, de término e fim de cada tarefa. Uma pessoa desorganizada, que não tem auto-organização, não consegue fazer. Então, é por aí. Então, e os princípios estão bem assim, em cima do lance, né, com a questão da autorresponsabilidade. Agora, assim, para lembrar que a nossa teletertuliana, e que ela perguntou, né, Carlos, se esses princípios aqui do verbete são formas de construir os próprios princípios e torná-los teáticos. Isso mesmo, a gente, mesmo não conseguindo colocar em prática, conforme você colocou, né, mesmo sendo mais difícil praticar um ou outro princípio, é importante a gente compreender, a gente aceitar e buscar colocar em prática, porque os princípios têm a ver com os valores de cada um, né? Então, se você tem determinado valor, se você prima, por exemplo, se para você é um valor ser completista, se é um valor cumprir a sua proexis, você precisa adotar praticamente alguns princípios proexogênicos, tá certo? Com certeza. Então, essa é a ideia do verbete. Nessa sessão, por exemplo, a gente chama atenção para os princípios que são importantes para a pessoa que quer ter a autorresponsabilidade proexológica. Os princípios que dão convergência para a consecução da proexis. Mesmo que a gente não consiga, na prática, 100%, tudo tem uma gradação na vida. Não é isso, Carlos? Tem que começar. Eu coloquei aí esses princípios para que cada um verifique qual princípio que está mais incipiente ainda, que ainda precisa trabalhar mais. E aí é nesse caminho que se vai alcançar E tem uns, consecução. né, que são batatófilos, que não tem uns que não adianta, dá. que não tem como Não, mudar, tem uns que não são pode próximos deixar. de leis, para-leis cósmicas, né? Por exemplo, o princípio da intransferibilidade da proexis. Esse não tem como. Esse não tem como. Se eu não me engano, até está listado também como uma lei da proexis. Tem um verbete do professor Valdo, que se chama Lei da Proexis. Para quem não leu, esse verbete eu acho um espetáculo. Porque ele tem uma lista ali. Está no manual da Proexis. Exatamente, ele tem uma lista das leis da Proexis, e essa da intransferibilidade é uma lei proéxica. Ou seja, você não tem como, é lei, é imexível, não tem como. Tem um verbete não chamado tem como derrogar Manual essa lei. Proexis Pessoal proexis. da Prioridade. Cada um tem a sua, tá certo? Você quer perguntar? Para cima, tá? Carlos, parabéns pelo teu verbete. Obrigado. O que me chamou a atenção aqui no verbete, bem importante para mim, na página 4. Alô? Tá ligado? Obrigado. Bom, Carlos, obrigado aí por teu... aliás, parabéns pelo teu verbete, né? Obrigado pelo microfone atualizado aí. Na página 4, o que chamou a atenção ali na argumentologia, uma coisa bem importante que tu colocou ali, que me chamou a atenção, que me deixou bem assistido, na verdade, né? Que é descomprometimento, né? Número 4 ali. Viver como filhote de canguru. Como tal filhote de canguru. O que tu podia expandir mais isso? Porque a gente vê bastante, né, na vida, vivendo dentro desse casulo, dentro desse véu, dessa cama, né, sem querer sair para fora. É bem comum. Se é medo ou Você se é tem insegurança, razão. Isso me chamou bastante atenção ali. Diariamente a gente vê isso, né? É verdade. Isso está ficando cada vez mais comum, né? A pessoa Ainda mais com essa crise aí rondando, né? Tá às vezes virando desculpa, né? Às vezes sai, dá um passeio e volta de novo para a casa dos pais, né? E não assume a responsabilidade. Às vezes vive da aposentadoria dos pais,
né? Não trabalha, tem aquela doce vida, só de passeios, de festas, e deixa a sua capacidade produtiva em segundo plano. E sobrecarrega os pais, né? Essa é a síndrome do canguru, né? Viver como canguru depois dos 30 anos. E o pior é que tem alguns casos que tem o casal que separa, daí um dos dois volta com os pais e ainda leva os filhos. Ou seja, não leva só o canguru, leva Leva os filhotes todos. os filhotinhos tudo para o vô, a avó cuidar. Ou seja, é pior ainda. Ou seja, além dele ir, ainda está levando toda a matilha junto, responsabilizando o pai, né, da mãe ou do marido que separou. Então essa síndrome é muito mais grave do que a gente vê e ocorre bastante, né? É bem comum. E com essa coisa dessa geração agora, né? E aí junto com a crise no Brasil, por exemplo, eu vejo assim, as pessoas já com uma idade que já poderiam estar. E aí mais difícil arrumar emprego, e aí entra a desculpa, o comodismo e vai, né? E é comum, depois dos 40, muitas vezes havia uma separação, voltar para os laços do pai, né? Voltar para dentro da família. É verdade, tem esse voltar para aquela viés aí segurança, né? também. Para aquele medo, né? De enfrentar a vida de novo, né? Agora tem uma desculpa, né? Alguns filhos falam assim: não, eu estou morando com meus pais porque eles já estão velhinhos, precisam do meu cuidado. Mentira, ele é cômodo, ele não quer viver, não quer trabalhar mesmo, não quer. Ele diz ali: não, eu preciso cuidar dos pais. Ele poderia trabalhar, ter a vida dele e atender os pais, né? Por outro lado, também tem aqueles pais que ficam felizes quando os filhos retornam. Mesmo como ele citou, ele separou, não é legal, mas que bom que ele voltou para casa, sabe? Então, eles acolhem com todo amor, com todo carinho, e ele vai se acomodando. E a situação financeira acaba sendo uma desculpa, que é uma desculpa fácil hoje, né? Porque está aí, né? E já vira uma prisão, né? Aquela Totalmente. bolsa do canguru, na verdade, vira uma prisão. É verdade. Quentinho, para que eu vou enfrentar o frio? Essa é uma metáfora ótima. Vira uma prisão. Para que eu vou enfrentar o frio de novo, o cansaço? Porque se está ali, está tudo quentinho, tudo certinho, né? A gente está falando o caso dos filhos, mas tem muitos pais, porque eu conheço casos próximos, que os pais mantêm o filho dentro de casa, entende? Porque, coitadinho, que ele tem dificuldades, a gente tem que apoiar, mas, no fundo, os calhar são os pais que querem que o menino continue dentro de casa. A carência Por algum do motivo, pai e da cada mãe um... não é nem do filho. Exatamente. Às vezes é maior dos pais. Aí é que é a interprisão mesmo, quer dizer, os próprios pais não liberam a mãe, né, não liberam o filho. Chantagem emocional, muitas vezes. Os pais tem a os ganhos interprisão secundários. mesmo, porque os pais eles sentem a saída dos filhos, fica aquele ninho vazio, né? A sensação do ninho vazio, e acabam, às vezes, por incrível que pareça, mas assim, por gostar muito, até torcer que o relacionamento não dê certo para trazer esse filho de volta e ficar acolhendo e se sentindo mais útil, porque quer queira, quer não, quando os filhos saem de casa, você sente um certo vazio. Eu estou falando por experiência que eu já passei por isso. Não o caso de trazer de volta de maneira nenhuma. A minha digamos assim, minha condução sempre foi que eles andem cada vez mais para frente. Tem outras prioridades, não é mais cuidar do filho, não. O ideal é sempre criar autonomia nos filhos, né? Em todas as condições. Estamos lembrando, por exemplo, de mães que os maridos vivem fora, que estão na marinha, e elas dormem com os filhos pequenos na cama, quer dizer, praticamente substitui o marido, né? Então, que autonomia também. que é essa também que está criando? Então, daí a gente tem vários casos, né? Que podem ilustrar a mesma condição, né? A questão é de não autonomia, né? Tudo bem? Podemos seguir? Ok? Agora, ela pergunta, essas perguntas aqui são de Londrina. A nossa amiga aqui pergunta se houve algum choque cultural quando você despertou para essa nova realidade pessoal. Não houve um choque, porque eu já vinha buscando, eu já vinha nessa linha de retilinearidade, de fazer as coisas certas. Quando eu encontrei
E eu vinha buscando, eu passei por várias linhas religiosas e não Você me foi satisfez. borboleta? Buscador borboleta? Eu praticamente fui uma borboleta assim meia desajeitada, mas mas passei. Eu nasci numa família católica, não me ajustei dentro do catolicismo. Passei namorei algumas meninas que eram de outras denominações. A gente vai sempre, né, pro lado que ela leva a gente. Aí chegava lá, não era aquilo. Pertencia à igreja Mormon, né? Cheguei ao grau de elder dentro da igreja Mormon. Também chegou um momento que não me satisfez. Passei pelo espiritismo. Aí, quando eu encontrei a Conscienciologia, falei, é isso. Agora sim, agora eu encontrei. E estou na Conscienciologia. É uma verdade relativa de ponta, como se diz, né? E continuo até enquanto essa verdade me satisfazer. Tá ótimo. Agora, ela pergunta também se a autovigilância consciencial e holossomática que permite que a autorresponsabilidade proexológica se torne automática no dia a dia. O que você acha? Olha, a autovigilância, ela deve ser permanente, porque a pressão do meio é muito forte, né? Nesse caso que eu relatei da profissão que eu exercia e que a pressão do meio era muito grande, se eu não fosse autovigilante, se eu vacilasse, eu estaria desviando, né? Então a gente tem que estar sempre autovigilante. É importante. A condição de manter o pensamento é sempre direcionado para a autorresponsabilidade, para não cair dentro não escorregar na casca não da cair no para-banana. mata-burro, né? Porque o mata-burro está em todo lugar. Né? Se você E eu achei bobear, interessante você cai no mata-burro. que ela perguntou autovigilância consciencial e holossomática. Mas é isso mesmo, É isso né? A gente mesmo. tem que cuidar do Tem que cuidar. holossoma como Olha um só, todo, né? esse corpo é um veículo importante. Sem ele, você não tem ProEx. Né? A ProEx fica... Esse corpo é para você executar a ProEx. Agora, a gente tem uma pergunta aqui de Cariacica, Espírito Santo. Na especialidade, na seção Politicologia, lá na página 3, você poderia aprofundar o termo proexocracia? Proexocracia. Bom, a proexocracia é você... Cracia que significa governo, né? Então você se autogovernar pelas leis da sua ProEx, pelo seu código da sua ProEx, pelo seu programa de vida, pelo seu programa existencial. A sua lei, o seu modo de agir vai ser pautado totalmente pelo seu programa de existência, né, dessa vida. Então, aquilo que você programou vai pautar a sua existência. Então, essa seria a proexocracia. Isso mesmo. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar aí, eu tenho a impressão que esse teletertuliano ele é mais assim novo na Conscienciologia, pelo menos em termos de perguntas, né, na tertúlia. Só para lembrar você também, deixar bem claro esse conceito também de Cognópolis, né? Que justamente a gente tem a primeira Cognópolis aqui em Foz do Iguaçu, e o conceito de proexocracia, ele tem uma relação muito grande com o conceito de Cognópolis. Tanto é que, se você for pesquisar na enciclopédia da Conscienciologia, muitas vezes o professor Valdo colocava entre parênteses, ele colocava a proexocracia entre parênteses, Cognópolis, que dentro dessa linha que você colocou, né, Carlos, está perfeito, é o governo, né, da Proexis, mas em termos coletivos, de pessoas, né, a Cognópolis, ela propicia melhor isso.
né? Porque a gente tem aqui as nossas instituições, as nossas empresas, e tem um holopensene mais de proexocracia no sentido coletivo, grupal, né? Tem os vários campi, os condomínios, enfim, todos esses organismos. A gente percebe isso, que a gente não está sempre aqui na Cognópolis, a gente vem aqui esporadicamente, e quando a gente vem, a gente fica imerso aqui, é completamente diferente, né? O holopensene mesmo, né? O holopensene aqui é melhorado. Depois que a gente vai embora, a gente vira abóbora, como dizia. Essa aí daqui anda 200 quilômetros, nem isso. 200 metros fora daqui já percebe que modificou a energia. Eu queria fazer uma pergunta. Aqui, uma pergunta. Queria dizer, em princípio, que na página 3, el item mitologia, me parece muito interessante. Por quê? Porque em muitas outras, muitas religiões, na sociedade, as pessoas pensam esse mito de existência de atos sem consequências. Ou seja, você vive tranquilamente, faz o que tem que fazer, seja bom, mal, regular, mas pensa que no último instante vai ser perdoado, não? Que todo isso que é feito de um modo realmente cruel ou injusto ou tal, isso vai ser perdoado. E me parece muito interessante isto, porque faz recordar às pessoas com consciência que isso não é assim. Todo ato tem uma consequência. E se você não é capaz de ver agora, possivelmente lo verá em outra dimensão. Mas isso me pareceu muito interessante. E o segundo também, porque é outro mito que se evolui espontaneamente. Eu estou em tal país, ou em tal cidade, ou em tal lugar, e eu simplesmente hago uma vida tranquila e sem problema, e eu já evoluciono de forma espontânea. Então, sem esforço, claro. Então, me pareceram esse item de mitologia com muita profundidade, sabes? Tem 2 itens muito profundos, e não sei se você queria añadir alguma coisa. A queda do mito da existência de atos sem consequências, como você mencionou, vem da religião, né? A venda das indulgências, bastava você fazer um aporte de dinheiro para a igreja e você estava absolvido dos seus pecados. Reza, fica de joelho lá um pouquinho, né? E isso que me levou a buscar alguma coisa mais além do catolicismo, que eu falava, não é um absurdo, você vai lá, conta que você fez isso, e aí você faz uma penitência e você está absolvido daquilo que você fez. É impossível acontecer. Então, é por aí. E o descarte da evolução espontânea, sem esforço, também não existe. Você fica parado simplesmente assim, você não evolui, né? Se fosse assim, as pedras eram super evoluídas. É muito fácil. Eu gostaria que ampliasse na codigologia o Código de Hammurabi, exemplificando normas obsoletas de responsabilidades. Bom, esse Código de Hammurabi é lá da Babilônia. Hammurabi foi um rei da Babilônia, que é Ka-Hammurabi o nome dele. Babilônia no atual Iraque, uma zona de conflito, né? E que parece que ainda essa lei vigora muito por lá. É a lei de Lex Talionis, né? Fazer de tal qual, né? É exatamente isso aí. Então, o Hammurabi lá, ele não foi ele que fez essa lei. Ele pegou as leis existentes na época de vários povos, compilou e escreveu numa estela, num monolito de pedra lá. São 282 cláusulas, e é onde essas leis versam sobre comércio, sobre relações familiares, sobre relação
senhores escravos. Na região lá da Babilônia, a sociedade era daquela estratificada, tinha a classe poderosa, tinha os intermediários, até a classe dos escravos. Então, se de uma classe intermediária fizesse alguma coisa que prejudicasse ou causasse prejuízo para de uma classe superior, ele poderia ser condenado à morte. Então, era uma lei que muitas vezes era muito injusta, né? Outra parte dessa lei é que já vem aí também, eles pegavam um pouco de religiosidade, de crendice. Se você fez mal para uma pessoa e essa pessoa exigir que você seja jogado no rio para se afogar, e o rio não te afogar, você conseguir sair, você vai ser absolvido. E a pessoa que te acusou, ela vai ter que pagar com a própria vida. Essas leis, né, que hoje não correspondem às ideias mais modernas da justiça científica, ela não se aplica hoje. Então, por isso que elas são obsoletas. Se você, a nossa justiça, se você alguém matar alguém de sua família, você não pode ir lá e matar a pessoa, não pode ser dente por dente, né? Felizmente. Felizmente. Tá? Foi um avanço. Agora, por falar em lei, pode falar, pode concluir. É uma lei, são normas obsoletas, né? Já ultrapassadas. Agora, Carlos, ainda na legislogia, tem uma pergunta assim, sobre o cumprimento das leis sociais enquanto maturidade convivencial básica, lá na segunda linha, né? Você colocou. Aí ela pergunta, na sua opinião, a maturidade convivencial básica deveria acontecer primeiro a partir daquelas consciências que criam leis para a maioria cumprir, sendo que elas mesmas são as primeiras a descumprir tais leis? Estaria a sociedade elegendo peças muito patológicas para os cargos públicos? Sim! Com certeza. Então, já não estaria na hora das consciências mais conscientes disso, arregaçar as mangas, ir para o serviço de esclarecimento mais corpo a corpo, sem querer manipular ninguém, mas apenas esclarecendo os fatos? Olha, O que você acha? eu acho que aí vai de cada um assumir a sua autorresponsabilidade. O político que é eleito, ele às vezes chega lá com a maior das boas intenções, mas ele é engolido. Engolido, engolido né, pelo meio. sistema. Você, para ter uma lei aprovada, você precisa da maioria dos votos. E, às vezes, aquela lei vai prejudicar o interesse de outros políticos, né? Você sabe que políticos, eles estão por trás de vários empreendimentos, né? E, às vezes, uma lei que vai beneficiar uma grande parte da população vai prejudicar um empreendimento ou alguma atividade de um político. E há o corporativismo. Tem né? um lobismo para isso, né? E aí formam os lobbies e aquela lei é derrubada. Aquela proposta de lei não passa, né? Então, os nossos políticos, infelizmente, eles são corporativistas, eles visam o próprio bem, não o bem coletivo. Agora, eu queria complementar que nem todos os políticos são assim. Nós temos exemplos, né, de pessoas na política que a gente deve elogiar, e, se possível, nomear, mas a gente não vai nomear aqui, né? Mas que essas pessoas fiquem bem visíveis, que as pessoas também busquem conhecer o caráter de cada político para que possam votar direito. usando a palavra aí do seu verbete, né, ter mais responsabilidade sobre os votos, né, sobre quem a gente está elegendo, né, que fica uma coisa às vezes meio vota em qualquer um e fica por isso muitas mesmo. vezes a pessoa por preguiça, né, por comodismo de verificar a vida as propostas da plataforma de proposta do político,
ele vai lá e ele faz assim, eu vou votar nesse aqui. Ou, muitas vezes, por corrupção, né? Por uma cesta básica, um milheiro de tijolo, ela vota num político que comprou o voto. Agora, essa pergunta dela é um tema também, da parte final, né? Na hora das consciências mais conscientes arregaçarem as mangas. E isso é bem controverso, né? Porque, trazendo aqui para o tema do verbete, tem que ver aí a programação existencial de cada um de nós, né? Pode ser que a proexis da pessoa tenha relação com a política oficial, governamental, e pode ser que não. Então, também tem que cuidar, porque tem que ver, cada caso é um caso, mas tem que cuidar e se perguntar, será que na minha condição de intermissivista, mesmo a pessoa gostando de política, tendo afeição, a maioria que muitos tiveram passadão em política, né? Mas será que é minha prioridade atual, hoje, evolutiva, em entrar no ramo da política? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. E essa questão da política dos sábios, do governo dos sábios, é aquela eterna e velha questão da filosofia, né? Platão, Aristóteles, a política dos sábios ou não, e como é que é essa conformação aí da democracia. Então, assim, é um tema super polêmico, né, Carlos? Um monte de coisa aí para a gente discutir. É um outro verbete, né? Dá para fazer vários verbetes. Exatamente. Agora tem que cuidar, né? Esse tema, assim, é super sério, principalmente em função do momento aqui do nosso país, né? Eu tenho um verbete que, na verdade, eu fui encomendada para escrever esse verbete. Na época, acho que foi o segundo verbete que eu escrevi, que é o Sede de Poder. Na época, o professor Val pediu para eu escrever. Que eu, particularmente, eu gosto muito de política, eu acompanho, eu gosto. Eu tenho um apreço, assim, pelo tema. Mas, assim, no meu caso particular, né, na verdade, na prática, sim, eu quero distância. Porque isso não é para mim nessa vida. Eu tenho certeza disso. Então, assim, gosto, aprecio, entendo, leio, escuto, tenho minhas opiniões bem claras, mas, assim, eu sou consciencióloga e entendo, assim, a importância, né, de atuação, de mexer com isso, e acho que é importante, sim, algumas pessoas, e acho que a gente tem que apoiar quem a gente entende que é melhor candidato. Mas acho que o que é mais sério, viu, Carlos, é essa questão da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né, enquanto eleitores, da gente não ficar com preguiça, com apatia política, né, porque tem isso também, política, não quero nem saber. Não é assim, a nossa vida é política, não tem como sair disso. Não tem como escapar. Né? Não tem como. Você quer perguntar? Em maniologia, eu gostaria, são 3 questões. Primeiro seria você ampliar sobre a eliminação da mania insensata da postergação. Você já falou um pouco a respeito, você poderia ampliar mais um pouco? Essa mania insensata da postergação, não é que era uma mania, mas era alguma coisa que eu achava assim, eu tenho tempo, eu vou fazer depois, né? Se não fazer hoje, pode ser que amanhã não precise, né? E era por essa linha que eu pensava. Mas eu vi que não era por aí. A postergação, ela vai causar prejuízo, vai causar incômodo, eu vou ficar devendo para mim mesmo, a tarefa vai ficar por fazer, eu vou prejudicar outras pessoas. Então, eliminar essa mania da postergação, eu busquei, assim, ser uma das primeiras coisas que eu procurei reciclar, foi, se eu posso fazer hoje, eu vou fazer agora, né? Nesse momento. E eu já estou assim, se fala alguma coisa para mim, tem que fazer isso, né? Eu já vou e faço, não quero deixar para daqui a pouquinho. Fazer daqui meia hora, não, eu posso fazer agora. Então, eliminar essa mania da postergação, para mim, é muito importante. É totalmente antiproéxica, né, essa mania. Né? Se você deixar para fazer depois, a gente não sabe quanto tempo de vida você tem. Se você tem uma tarefa por fazer,
Aí vou fazer daqui 5 minutos, mas daqui 2 minutos você pode somar. E aquilo ficou pendente. E vai ficar para outra existência. A outra questão, ainda em maniologia, eu gostaria de que você ampliasse a evitação da mania de não dialogar. A mania de não dialogar é evitar a aproximação com outras pessoas, a conversa franca, né, aquilo de esclarecer as coisas. A tarefa do esclarecimento precisa de um diálogo. Você tem que conversar com a pessoa, né, ouvi-la e depois esclarecê-la, né. Então, a mania de não dialogar evita, ela vai impedir que você faça a tarefa do esclarecimento. Ou dirimir uma questão, solucionar uma pendenga, alguma coisa é através do diálogo. E aí não estaria também essa questão de, às vezes, uma dificuldade de um confronto, ou até dificuldade em lidar com os próprios sentimentos e emoções, né? Porque quando você entra em contato com o outro, você está sujeito, fica vulnerável, né? Pode vir qualquer coisa, você fala aquilo que você achar, mas também você vai receber aquilo que não espera, né? Então, às vezes, não sei o que você acha, tem a ver com esses, não só com os confrontos, como também lidar com as próprias emoções, né? E as emoções dos outros. Às vezes a mania de não dialogar significa medo de se expor, né? Ou medo do confronto, ou medo de saber a opinião do outro, né? Você tem suas próprias convicções e você está fechado com aquelas, é o monoideísmo, né? Você não aceita a ideia do outro. Vai lá. Sí, fala. Síndrome da mentira. A evitação da síndrome da mentira na concepção da ProEx. Falasse um pouco mais. Você sabe que tem uma pergunta aqui também, ele perguntando quais são os sintomas. Então, aí, juntando aí com a sua. Tá. A síndrome quer dizer um conjunto de sintomas, né, sinais patológicos, que são característicos da mentira, né? Esses sinais que não são cosmoéticos, né, estarão prejudicando a sua ProEx, né? Toda mentira que significa que você está escondendo alguma coisa, né? Na mentira, você está escondendo alguma coisa, ou você está você pode mentir porque você tem uma dependência de um vício qualquer e você mente para satisfazer aquele vício, ou você tem uma incapacidade de enfrentar a realidade, então você mente para criar um mundo paralelo, né, diferente da sua realidade. Você vive num mundo de ilusão, é sua mentira, você cria um mundo de mentira. Talvez por baixo autoestima, você também esteja criando um mundo de mentira. Você cria a mentira, é aquela mentira de elevação. Você mente, eu sou rico, né? Acontece muito no relacionamento, às vezes a pessoa, um contato pelos meios eletrônicos, a pessoa fazer um perfil totalmente diferente daquilo que é, né? E aí começa uma mentira atrás da outra. É a imagem, né? A autoimagem, tentar passar criar uma uma autoimagem irreal, diferente, totalmente mais do que ele é, né? A distorção de um fato também, ou você ampliar, você passar uma informação e ampliar essa informação também para colocar mais tinta do que o necessário, né? Não deixa de ser uma mentira, porque é uma inverdade, não é uma verdade. E no caso da ProEx, a questão da autoficção, né? Da pessoa ficar inventando coisa e não fazer o que tem que fazer. Aí distorce, né? Distorce totalmente. Agora a gente ainda tem várias perguntas aqui, tá? Vamos lá, você quer fazer mais uma? Seria só essa, que o descarte da mania egocêntrica
infantil, Eu na autorresponsabilidade. queria fazer Ainda é na maniologia, a última. A criança egocêntrica, ela visa somente o bem-estar dela. Ela esquece dos outros, né? Então, o adulto, se ainda ele mantém, se ele carrega ainda essa mania egocêntrica da infantilidade, tudo é para ele, né? Esquece o bem-estar dos outros, dos que estão convivendo com ele, isso aí prejudica a sua ProEx, porque não vai construir nada para ele, né? Vai construir para ele, mas em detrimento dos outros, né? Posso fazer uma cortita? Uma pequena? Pode falar. Estava assim, sem falar nada. Pode falar, vai. Já. Em parafatologia, na página 2, o último item de o paravalor de honrar na intrafisicalidade as decisões intermissivas. A mim me resulta difícil saber exatamente que decisões na intermissividade eu fiz. Como você vê esse item? O paravalor de honrar na intrafisicalidade as decisões intermissivas? Sim. Foi isso que você perguntou. Tá. Se você tem o curso intermissiva, se você sabe que você é intermissivista, você tem já alguns indícios daquilo que está nas suas cláusulas da ProEx, né? A cláusula a ProEx, como eu falei, é um contrato que você fez consigo mesmo para executar a sua vida. Algumas tarefas, algumas coisas que você ainda tem que fazer aqui para a sua evolução, né? Sua ProEx visa a sua evolução consciencial. E honrar esses paravalores, aquilo que já foi colocado lá no curso intermissivo, com o auxílio do evoluciólogo que te auxiliou lá na elaboração da sua programação existencial, se você deixar de fazer aqui na vida física, você não está honrando esses valores extrafísicos que você trouxe de lá, né? Agora, Carlos, uma dica para a pessoa que não lembra nada do que ou não sabe, está um pouco perdida em relação a que decisões foram essas, né? Eu acho que uma coisa pode ser bem útil a pessoa começar estudando as leis da ProEx e procurar valorizar, considerar os valores das leis da ProEx. Primeiro tem que saber o que é a ProEx, né? Que Então, já é ler o manual da ProEx. caminho dado ali. Sim, né? intuições, coisas assim, você pode saber. Eu estou aqui desde Espanha, ou seja, do outro lado do mundo, mas isso não significa que eu tenha essa clareza de dizer, não, eu pensei, ou tomei tais decisões, quando estava no extrafísico, no curso intermissivo, eu tomei. A palavra decisões, para mim, ao menos, é forte. É dizer, eu tomei tais decisões e por exemplo, e por isso eu estou aqui. Foi uma decisão importante, foi. Mas eu la fiz não pensando que era uma decisão minha no extrafísico. E por isso eu digo, essa palavra decisão é forte. Porque seria estupendo honrar, como disse ele aqui, na intrafisicalidade, aquelas decisões que foram tomadas ali. Essa palavra decisão para mim é forte, sabes? Porque... mas é que as decisões aconteceram, né? Você concorda? A gente, claro que a gente decidiu um monte de coisa com o nosso evoluciólogo. A questão é que a gente não lembra muito, né? Lembra alguma coisa, outra e tal. Mas é por isso que eu estou falando. Se a pessoa não lembra nada, se ela não tem certeza de nenhum item que ela sabe, por exemplo, tem gente que tem certeza, não, eu tenho certeza que eu tenho que trabalhar com tal especialidade, que esse é o mega foco da minha ProEx. Tem gente que tem essa certeza, né? Tem gente que não tem. Então, não é porque a pessoa não tem essa certeza que ela não vai procurar atuar dentro daqueles valores do curso intermissivo, que começa com o quê?
Com que, por isso que eu falei das leis. Com o que começa? A pessoa estudar e compreender e procurar colocar em prática aquelas leis da PROEX. Você já viu esse verbete, Mercedes? Dá uma lida nele. Então, tenta botar em prática então o que está ali, porque aquilo é genérico, né? Aquilo vale para todo mundo. Então, se você começa pelas beiradas, vamos dizer assim, e começa a atuar dentro dessa coisa mais genérica, é a tal história, não tem saída. Os amparadores vão tanger você para o caminho mais preciso da sua proexis. Né? Porque tem coisas que todos nós temos, né? Por exemplo, tem gente que, eu já ouvi gente falar, eu comentei até aqui essa semana mesmo, eu fico calada, não vou ficar, né? Às vezes não dá para você ficar argumentando muito. Mas, gente, tem algum sentido a pessoa ser proexista, fazer parte do grupo da CCCI, e a pessoa achar que ela não tem que escrever nada na vida? Tem sentido isso? Não tem sentido. Pode ser que a proexis dela não seja totalmente voltada para mexer com escrita. Isso é outra coisa. Né? Tem proexis de algumas pessoas que são, né, voltadas para mexer com escrita. Por exemplo, a minha eu tenho certeza disso. Pode ser que a da pessoa não seja. Mas daí ela dizer que ela não tem nada a ver com escrita, que ela não é para ela, aí você tem que, peraí, tem alguma coisa meio esquisita. Mas como assim? Você não vai escrever nada. Se é intermissivista, proexista, você vai escrever uma página para deixar. Aí você tem que... Ou seja, Mercedes, tem itens que são batatófilos, né? Dulce, por exemplo, falando da escrita, curiosamente, Valdo, quando estuvo na Espanha, en el 99, que fue, me parece, la última vez o así, él faló que yo tenía que escribir un libro, faló así, delante de todo el mundo, como él fala, aquí en la tertulia falaba la Mini, ¿no? Yo no sentía nada de eso. Yo te digo, esa necesidad de yo escribir un libro. Más, haciendo caso de él, usted se lembra que yo hice el curso de formación de actores, por si acaso yo tenía que escribir, más no porque yo pensara que tenía que escribir. Él faló, ¿sabes? A eso me refiero, a tener la idea exacta de lo que usted tenga que hacer. Yo, así, exacta, no. Voy haciendo cosas y van apareciendo otras, ¿sabes? Pero essa ideia assim... Não, Mercedes, que a gente pode comparar também com a questão intrafísica, né, das profissões, por exemplo. A pessoa, não, eu quero fazer medicina, eu quero ser médica, ela já tem aquela ideia. Mas, às vezes, ela não sabe qual é a especialidade que ela vai fazer na medicina. Ela vai descobrir isso lá na residência. Né? Depois de ela ter estudado 7 anos, se dedicado 7 anos a estudar medicina. Então, assim é com a Conscienciologia, não é verdade? Não precisa a pessoa ficar tão tensa com isso. Às vezes, o clínico geral, às vezes a praia da pessoa é ser clínico geral. Não precisa ficar, não, tenho que ter tal especialidade. Não. E, às vezes, é tal história. Se também ela não tem certeza, vai mapeando, vai fazendo o que é genérico, não é? O que não tem como escapar, não é isso? E aí fica mais difícil você errar, ou seja, muito mais fácil você ir no foco, né? Você acertar, né? Oi, quer falar? Falando dentro desse assunto, eu lembro-me que uma vez o Val disse que quando não se sabe o que escrever, se calhar o melhor é escrever sobre a própria vida, tipo o primeiro livro ser autobiográfico, não é? E se calhar é verdade, ele o próprio comentava. livro dele, o diário... É autobiográfico, totalmente. É autobiográfico, é de um ano, claro. É um diário extrafísico, mas é autobiográfico, não é? Então isso pode ser uma forma, é a mesma coisa, o que é que eu vou escrever da minha vida? Não sei, mas eu vou escrevendo. E se calhar à medida que vai escrevendo, a pessoa vai descobrindo, então o que é que faz sentido da vida dela ficar público, não é? Então, também pode. Tudo bem? Agora, aqui tem uma pergunta de Cabo Frio. Ela diz assim: boa tarde, amigos. Como fazer atares com uma pessoa da família que não está lúcida, onde você percebe muito assédio relativo ao passado e também autoassédio? Que dica que você dá, Carlos?
Como fazer Atares. Atares? É uma pessoa da família que está precisando, que não está lúcida. E geralmente é complexo, né? É complexo, um paradoxo, né? A pessoa próxima, às vezes, você tem mais dificuldade. Está próxima e essa proximidade às vezes atrapalha. Atrapalha, né? Olha, eu recomendo que trabalhe bastante energia, exteriorize energia, mesmo sem ela perceber, até você ter a condição de chegar e dialogar com essa pessoa, de conversar. Se é tenepsista, bota na TENEPS. Bota na TENEPS. Se ela aceitar um arco voltaico, faça um arco voltaico. Agora, uma coisa que eu penso que é bem útil é tentar compreender ao máximo a pessoa, né? Você estudar Qual ao é o máximo problema aquela que ela tem, né? personalidade. Estudar o tentar problema dela. mapear ali o que está pegando, né? E procurar o lado fácil, né? Por onde que eu vou chegar? Às vezes tem um viés que dá para você chegar e tem aquela brecha que você pode entrar no mundo da pessoa. Agora, Carlos, aqui a gente tem, na maniologia, ele pergunta assim, como evitar a mania de não dialogar no caso em que a raiz dela foi o medo da rejeição, ocorrida em tentativas frustradas de dialogar. Ou seja, a pessoa tem um medo, né? Tem medo de rejeição, porque ela teve essa tentativa e foi frustrada. E aí, como evitar? Olha, como superar, né? Como superar essa frustração? Então, é assim, ó. Se você já passou por uma situação, a melhor coisa que pode fazer é enfrentá-la de novo. Todos os medos são superados pelo enfrentamento. Uma mania, o medo de dialogar, só é enfrentado pela ação de dialogar, né? Só é superado pela ação de dialogar. Eu tinha um medo de falar em público que era impressionante. Microfone para mim era uma ameaça, né? 2 pessoas já era uma multidão. E eu tive que superar isso. Ainda estou superando. Eu não superei totalmente. Mas você é professor universitário. Eu sou, né? mas ainda tenho um resquício de inibição. Agora aqui para mim está sendo uma maravilha. Estou gostando muito. Eu acho que você já superou isso, tá certo? Não é verdade, gente? Vocês não acham? Pelo menos aqui para nós, ouvintes, telespectadores. Agora, Carlos, aqui sobre esses 40 trafores que você colocou na página 4 e página 5, ele pergunta, desses 40 trafores, quais ou quantos costumam estar mais presentes na consciência portadora da autorresponsabilidade proexológica? Ou seja, quais seriam os trafores essenciais? Você elege aí alguns para a gente? O número 6, autenticidade. 6. Autodisciplina, o 11. A auto-organização. Confiabilidade, 16. E importantíssimo é a cosmoeticidade, o 19. 19, né? Agora eu vou eleger o meu, tá? Posso eleger o meu? Também, né? O 39, universalismo. 39, universalismo. Aí, se eu for elencar, eu vou elencar os 40. Os 40, né? É que eu acho que tem um que você colocou que eu achei muito sério. Vou citar ele, que é o automotivação interassistencial. Isso é importante. Porque dentro daquilo que a gente estava comentando, que você comentou também, a pessoa, mesmo que ela não saiba direito o que é exatamente a proexis dela, se ela tem essa automotivação interassistencial e ela se predispõe, né, interassistencialmente, vai, com certeza, né? Ela vai estar acertando. Ela vai estar acertando, né? Isso, ela vai estar se linkando aí com essa autorresponsabilidade, né? Como diz na aviação, ela vai ligar o ILS e vai fazer o pouso tranquilo, né? Vai ligar o quê? O ILS é um aparelho que guia, automático? É o piloto automático que guia no pouso, né? Certo. E dirige o avião direto para a pista. Então, se ela ligar a
automotivação interassistencial, ela vai ligar o piloto automático para fazer a ProEx. Vai estar no caminho da ProEx. Ótimo. Muito bom, Carlos. A gente agradece muito seu verbete, suas orientações, aí elucidações. Agradeço muito também aqui os tertulianos presentes, nossos teletertulianos e a equipe do tertuliário. E vamos então aos nossos anúncios e a gente aguarda os próximos, tá certo? As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Teremos 5 recados. A Paula Souza com o programa Verbetografia, o Michel Chade com o CAEC Debate, a Lauísa com o curso Autorreestruturação Pensênica, a Maria Eugênia com o Acoplamentário e a Lourdes Sá com o curso Estado Vibracional na CIP do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, eu gostaria de convidá-los para o programa Verbetografia, para que vocês possam também participar dessa mega GESCOM grupal da Conscienciologia e podem ainda, com certeza, promover o auto e heterodesassédio mental somático. Esse curso vai ser realizado EAD. No primeiro semestre temos a data que vamos iniciar no dia 23 de fevereiro e vai se estender até o dia 18 de maio. São 12 módulos semanais com aulas online, mais aulas vídeo. E essas aulas online ocorrem todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Vocês, mesmo que não tiverem disponibilidade nesse horário, vocês podem depois assistir às aulas que vão ficar gravadas e depois tem todo o apoio do pessoal da Enciclosapiens para concluir o seu verbete, de forma que no final do curso você já tem condições de ter o seu verbete completamente pronto. Vocês, para ter mais informações, poderão entrar em contato por e-mail, pelo e-mail contato@enciclosapiens.org ou então fazer inscrições na recepção do CAEC com o código 45 3525 2652. Esperamos vocês. Boa tarde a todos. Vim aqui em nome do CAEC convidá-los para o primeiro CAEC debate de janeiro de 2017. Eu vou estar mediando o debate sobre qualipensinologia, qualificação pensênica. Esse debate vai ser nesse domingo, dia 8, das 15 às 17 horas. Contamos com a presença de vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los à 4ª turma do curso Autorreestruturação Pensênica, que vai ocorrer nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Esse curso ele busca reajustar as metas evolutivas interassistenciais, busca realinhar a bússola consciencial pela autopensenidade reciclogênica. Ele busca também reconfigurar a identidade interassistencial dos participantes, refazer o nosso modus operandi autopensênico já reestruturado aí ao longo das vidas e dessa nossa existência. Busca regenerar e reorganizar o holossoma a partir da volição autolúcida sobre as bioenergias, cria e revê as cláusulas do CPC. O interessante também desse curso é que nesses 3 dias serão realizados campos interassistenciais, sendo que no primeiro dia será um campo de autopercepção energossomática, no segundo dia um campo de autopercepção psicossomática e no terceiro dia um campo de autopercepção mental somática. Maiores informações pela recepção do CAEC, aguardamos vocês. Boa tarde a todos e todas. O CAEC convida para o primeiro acoplamentário deste ano de 2017, nos dias 13 a 15 de janeiro, com o tema Ortoconviviologia, com as EPICONs Miriam Sanches e Adriana Lopes. E dentro desse tema, o verbete também tem um tópico nos 40 trafores, que é o 28, que fala sobre habilidade para lidar com pessoas. Então, é uma grande oportunidade para a gente trabalhar com esse trafor. Obrigada.
Boa tarde a todos. E aproveitando fazendo o gancho então com os verbetes, todos os verbetes falam do estado vibracional, então é uma ferramenta fundamental e vai haver então curso no Rio de Janeiro, na semana que vem, dia 14 e 15 de janeiro, na ACIP do Rio, que existe há poucos meses, a ACIP no Rio. Então o curso será dado pelo IPCOM português, professor Alexandre Fernandes, e serão praticadas mais de 20 técnicas para alcançar o estado vibracional. Está com o valor promocional de R$300, então sábado e domingo, 14 e 15 de janeiro. O telefone é o 21999-541109 e o e-mail é acip.rio@acip.com. Também podem ir ao Facebook da ACIP Rio, também tem lá o evento. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete geronte proexista, da especialidade proexologia. A verbetógrafa é a professora Rita Carmen Richter. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.